Quero te chamar para, nessa manhã, fazer uma reflexão e fazer uma revisão de vida. Porque no início de ano, todo início de ano, a gente geralmente faz algumas resoluções de início de ano, e é comum, as mais comuns são de perder peso, fazer atividade física. Talvez você já tenha feito, que alguém já se manifestou, porque é a resolução mais comum e é mais, todo mundo, talvez, ou a maioria faça isso. Tem uma aqui muito interessante que diz o seguinte: meu objetivo para 2024 é cumprir os objetivos que eu tinha para 2023. Eu deveria ter feito em 2022, porque eu prometi em 2021. Eu tinha planejado para 2020. Então é comum, gente, você vai fazer coisas que você planejou no ano passado ou no ano retrasado. Amém por isso. Amém se você tem metas na sua vida. Quero te convidar para você avaliar como é que está a sua saúde física. Como é que está a sua saúde, a sua alimentação, a sua atividade física, o seu descanso. Como é que está aí como é que estão a sua capacidade de crescer, de se desenvolver. Faz uma análise aí. A hora de analisar é essa. Como é que está o seu manejo dos recursos que Deus tem te dado? Deus tem te dado dons, Deus tem te dado talentos, Deus tem te dado recursos financeiros. Como é que está isso? Você está otimizando isso? Como é que está a sua apresentação pessoal, a sua organização? Como é que estão os seus relacionamentos? Como que estão os seus relacionamentos com a sua família mais chegada, aí, os seus filhos, esposa, marido, irmãos, pai, mãe, pessoas que você convive mais ocasionalmente também no seu trabalho, no seu dia a dia. Como é que está isso? Tem espaço para melhorar? Eu creio que tem. Tem muita coisa que a gente pode avançar. Como é que são as nossas emoções? E aí, emoções, eu quero te convidar a pensar como é que eu me vejo. Como que eu me vejo em Cristo? Você está ciente da sua identidade em Jesus Cristo? Quem é você? Quem é você? A sua identidade, ela é formada de várias coisas. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu me formei isso ou naquilo, eu faço isso. Tudo bem, isso pode fazer parte de quem é você, mas na essência, se tudo isso for tirado, quem é você na essência? Você está firme nisso? Porque isso vai construir o seu emocional. Como é que está o seu contentamento? Como que você está reagindo às situações que pode te deixar muitas vezes frustrado e às vezes tentado a dizer, não está bom, está ruim, isso aqui não está me servindo. E como que está isso? Isso vai construir o seu emocional. Tem espaço para melhorar? Tem espaço para melhorar? Creio que tem, né? Faça uma análise disso. Quero te convidar nessa manhã a fazer uma reflexão. Deixa eu ligar meu passador de slides aqui. Eu quero te convidar em 2024 a caminhar nessas três atitudes na sua vida: conhecer, enxergar e impactar. Conhecer, enxergar e impactar. Quero te chamar para refletir primeiro sobre esse texto bíblico, que é o texto de Abraão. É um texto conhecido, quando Deus então chega para Abraão e chama Abraão, ainda com o nome primeiro dele, que é Abrão, e Deus chama Abrão lá em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 2. Diz o seguinte: então o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Esse é o chamado de Deus para Abraão. Abraão, um homem que está lá na sua terra, nos seus costumes, no seu conforto, na sua situação estável. E Deus chama Abraão para uma nova fase, um novo momento, uma nova vida.
E ele chama Abraão, sabe para quê? Está lá em Tiago. Ele chama Abraão para um relacionamento, para que seja amigo dele. E aí diz em Tiago 2,23, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado o quê? Amigo de Deus. Deus poderia ter chegado para Abraão, ou já ter chegado para Abraão, né, muito tempo antes de Moisés, já com a lei. Fala, Abraão, aqui está minha lei, são os 10 mandamentos, é isso que você vai começar a cumprir, e quem vier depois de você também vai cumprir essa lei aqui, não, Deus não menciona a lei. Na verdade, isso ocorreu centenas de anos antes da lei vir através de Moisés, mas Deus chama esse homem não para obedecer regras. Deus começa a restauração da humanidade através de um relacionamento. Então o que eu quero te chamar nessa manhã é essa primeira atitude que a gente tinha visto ali, que é de conhecer Deus. Eu quero te convidar nesse ano 2024 a tomar um propósito de conhecer Deus. Porque Deus chama Abraão para que fosse amigo. Para que fosse amigo. Então eu quero te chamar, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Eu quero te chamar para sair, talvez, de um momento que você está vivendo somente uma religião, uma religiosidade. Você veio aqui, talvez somente para cumprir um compromisso de domingo de manhã. E é bom que você venha, mas eu quero te chamar para um nível acima. Eu quero te convidar para viver uma vida de intimidade com Deus. Porque hoje a gente vê nas igrejas, o que a gente encontra nas igrejas e os grupos que a gente encontra, geralmente são pessoas que estão dentre esses 4 grupos, 4 ou 5 grupos que eu vou citar aqui. Primeiro, são as pessoas que são superficiais. Os superficiais, eles simplesmente vêm, mas eles não assumem um compromisso de fato. Eles não assumem um compromisso de estar buscando mais de Deus. Eles acham bonito, talvez tragam as crianças, talvez acham interessante a música, o louvor, o ambiente, a experiência, mas sempre estão os superficiais. O que Deus quer te chamar nessa manhã é para sair dessa superficialidade, se você está nessa fase, se você está nesse momento, é para dar um passo a mais de intimidade com Deus. Abraão, quando ouviu esse chamado de Deus, ele não ficou parado, ele não ficou pensando o que ele ia fazer, ou ele não rejeitou esse chamado, ele fez o que ele deveria fazer, que é dar um passo de coragem, que foi sair da sua terra, do seu ambiente, do seu conforto e experimentar mais de Deus. Deus está chamando para sair da situação de superficial. Talvez você esteja num grupo também, que eu chamo de simuladores. São aqueles que simplesmente estão nessa experiência aqui. E o seu exterior parece que está ali conectado. Mas o seu interior não tem nada. E Jesus tem uma expressão que ele usa, uma expressão muito forte, ele chama de sepulcro caiado. Por fora está muito bonito, por fora está lindo, mas por dentro está podre. Deus quer te chamar para um compromisso, meu irmão, de intimidade com Ele. Todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos dificuldades, mas nós precisamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, está podre aqui dentro. Senhor, tá cheirando mal. Eu preciso de algo novo. Eu preciso de algo que vá me restaurar. Eu quero ficar mais perto de Ti. Por outro lado, também tem um grupo dos sofredores crônicos. Esse é que tem o problema. E ele reclama do problema, mas ele não faz também nada para sair do problema. Ele sofre, ele é um sofredor crônico, ele é um reclamador crônico. Sempre está ruim, sempre está difícil.
Mas eu quero te chamar para vir para o grupo dos sinceros. Aquele cujo coração está com dificuldade, aquele cujo coração está enfrentando lutas, aquele cujo coração está diante de Deus e se comprometendo e sendo avivado para um passo de fé, um passo a mais com Ele de intimidade. É o conhecer, enxergar e impactar. Conhecer. Porque os dias que nós vivemos, eles exigem que a gente busque intimidade com Deus. Porque nós vivemos dias muito difíceis. Não preciso detalhar para você, você deve perceber que os dias são difíceis. Se nós não tivermos intimidade com esse Deus, se a gente não caminhar mais próximo dEle, a gente acaba sendo tragado por outras influências. Então, muitos vão escolher se afastar de Deus. Muitos vão escolher viver em indiferença para esse Deus. Mas glória a Deus que muitos outros entenderão essa necessidade de pertencer, essa necessidade de intimidade, essa necessidade de conhecer e vão direto para os braços do Pai, crendo nele, mesmo sem entender tudo. Você não vai entender tudo. Quando eu era criança, às vezes meu pai ou minha mãe falavam: olha, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo. Eu não entendia tudo, eu não sabia tudo, eu não concordava com tudo, mas eu confiava. Amém? Você quer confiar em Deus nesse ano 2024? Você quer ver uma caminhada de confiança nesse Pai? Você quer viver uma caminhada onde você convive com esse Pai, onde você conversa com esse Pai, onde você abraça esse Pai, onde você sente o abraço desse Pai? Tem gente que diz: eu quero conhecer Deus, mas não passa tempo com a palavra, ouvindo de Deus, falando com Deus. Imagina se eu chego para a Renata e falo: Renata, eu te amo, mas eu não posso falar com você. Renata, eu não tenho tempo de falar com você. Renata, eu estou muito ocupado. Eu vou me lembrar de você, Renata, mas eu não tenho tempo. Eu estou muito ocupado, eu não posso mais falar com você. Eu vou ficar um mês, pelo menos. Eu estou na correria, eu vou ficar um mês, provavelmente, sem falar com você. O que ela ia dizer para mim, Mário? O negócio não está certo. Não existe relacionamento sem comunicação. Você está conversando com Deus? Você está tirando um tempo para falar com Deus? Em 2024, eu quero levantar um altar de presença de Deus. Você quer isso na tua vida? Eu estava no acampamento dos homens no ano passado, 2023. Quem estava pregando era o pastor Rodrigo Leite. E ele falou de 3 altares para serem reconstruídos. E eu quero te encorajar, e quero trazer as palavras dele aqui, eu quero te encorajar a reconstruir esses altares na tua casa, se eles precisam ser reconstruídos em 2024. Primeiro, é o altar do lugar secreto. É o altar onde você vai lá, num lugar onde você passa tempo com Deus, em oração, na palavra, em adoração. Eu preciso reconstruir esse altar na minha casa. Você precisa? Na minha vida. É o seu momento especial com Deus. É o seu momento no quarto. E alguns dizem: não saia do seu quarto sem resolver a sua vida com Deus. Não saia de casa sem Ele. Igual aquele cartão de crédito. Não sai de casa sem isso. Não sai de casa sem o seu tempo com Deus. Nem que sejam poucos minutos ali com Deus. Nem que seja a hora que você acordou ali. Você tem pouco tempo, você tem um horário. Eu sei que você tem horário para trabalhar. Então você separa ali o tempo que você se levanta, que você está começando a fazer as suas coisas, e separa um tempinho para estar com Deus. Reconstrua esse altar. O segundo altar que precisa ser reconstruído nas nossas casas é o culto doméstico. O que é o culto doméstico, Mário? É o tempo que você para com sua família,
para falar sobre a palavra. Não precisa ser nada formal, não precisa ser nada chato, mas pode ser uma coisa muito legal, muito agradável, divertida até, para você trazer a palavra para a tua família. Preciso reconstruir também esse altar. Você precisa reconstruir. Terceiro altar que precisa reconstruir na nossa casa é o altar da mesa. Também tem a ver com comunhão, tem a ver com família, é voltar a sentar na mesa, jantar juntos, conversar, desligar o celular, tira a tela. Você precisa reconstruir esse altar? Eu sei que Deus está falando no coração de alguém aqui nessa manhã, porque precisa voltar. A gente precisa voltar para o primeiro amor. Você está entendendo isso? A gente precisa voltar à intimidade com Deus. Sabe o que Jó falou? Jó falou lá em capítulo 42, versículo 5. Você conhece a história de Jó. Jó teve um sofrimento tremendo na vida dele. Ele perdeu muita coisa. Ele sofreu muito. Mas no final do livro de Jó, ele diz o seguinte: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Aí tem uma música que diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Deus está te chamando para conhecer, enxergar, impactar. Você pode repetir comigo? Conhecer, enxergar, impactar. Tudo começa no conhecer, na intimidade, no relacionamento. Eu começo a enxergar diferente, porque eu conheço a Deus. A minha vista começa a ficar diferente. E aí eu começo a influenciar, impactar onde eu estou. Tudo começa na intimidade. Tudo começa no relacionamento. Deus não está te chamando para um relacionamento de servo e senhor somente. Deus está te chamando para um relacionamento de amigo. Jesus falou: vocês vão ser meus amigos se vocês fazem o que eu mando. Vocês serão meus amigos. Jesus usa essa expressão. Não é mais um relacionamento de servo. Quero conhecer-te cada dia mais. Lembra da música? Não sei se você conhece. Quero conhecer-te cada dia mais. O meu coração deseja sempre mais de ti. Mais perto quero estar. Essa é das antigas, né? Meu Deus de ti. Quem conhece essa? Já revelaram a idade, tem bastante gente aí. Ainda que seja dor que me una a ti. Você quer viver num nível desse? Eu quero viver nesse nível. Eu quero chegar lá. Eu quero viver no nível onde a dor, a dificuldade, o problema não me separa de Deus. A palavra de Deus diz: quem me separará do amor de Deus? É a tribulação? É a dificuldade? É o problema? É a angústia? É a dor? Mas em todas essas coisas, eu sou vencedor. Eu quero te chamar hoje para entender isso. Para conhecer. Para enxergar. E para impactar. Vamos ler esse versículo também de Mateus, capítulo 13, versículos 15 e 16. Aí Jesus falando, dizendo o seguinte: pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Jesus está falando aqui de um olhar diferente.
Não é que o povo que estava ali ouvindo as palavras de Jesus estavam com os olhos fechados, olhos físicos. Eles estavam olhando para Jesus, eles estavam ouvindo. Mas Jesus está falando aqui de um jeito diferente de olhar, de um jeito diferente de ouvir. E aí ele segue dizendo: mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Eu quero te convidar, em 2024, além de conhecer a Deus, o próximo passo, além de conhecer, eu conheço a Deus, é enxergar com os olhos dele. Quantas vezes a gente está num momento que a gente está na correria, que a gente está numa situação de pressa, numa situação onde a gente está pensando só na gente, a gente passa, acho que o tempo, a maioria do tempo pensando na gente mesmo, e a gente não consegue olhar com os olhos de Deus. E Deus está nos chamando, está chamando a mim, está chamando a você para em 2024 olharmos com os olhos dele. Abra a tua Bíblia aí, olhe no slide, Atos capítulo 3. É a história de Pedro e João. Eles estavam se dirigindo ao templo. Pedro e João eram discípulos de Jesus. Nesse momento, Jesus já havia ressuscitado, já havia sido elevado aos céus, já havia vindo o Espírito Santo sobre eles, e eles estavam nesse momento indo em direção ao templo. Você deve conhecer essa história. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Eu creio que Pedro e João já tinham visto aquele homem várias vezes, porque aquele homem era colocado ali diariamente para pedir esmolas. Eu creio que eles já tinham visto aquele homem, eu creio que eles já tinham passado ali muitas vezes, mas agora foi diferente. Quando aquele homem viu, versículo 3, quando aquele homem viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E olha só o que está no versículo 4. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Você sabe o que é fitar? Fitar é olhar para a pessoa diretamente. Fitar é encarar, é olhar para a pessoa. Eu creio que Pedro, nesse momento, estava olhando com os olhos do Espírito Santo. Eu creio que nesse momento Pedro estava olhando com o olhar, com a perspectiva de Deus. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, em 2024, comece a enxergar com os olhos de Deus. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Então, continue. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Você sabe o resto da história. Aquele homem se levantou e andou. Porque Pedro e João olharam de jeito diferente. Conhecer, enxergar. Eu quero enxergar de um jeito diferente. Eu quero enxergar mais. Eu quero conhecer mais. Eu quero conhecer mais de Deus. E quanto você mais conhece de Deus, mais você começa a enxergar do jeito que Ele enxerga. E você começa a enxergar de um jeito que a maioria das pessoas não vai enxergar. Você já experimentou isso? Como é que está a sua perspectiva da vida? Como é que você está enxergando as coisas? Deus está te chamando para enxergar de um jeito diferente. Se conta que um construtor, um arquiteto inglês, eles estavam construindo algumas catedrais na Inglaterra, e aquele homem, ele passou no campo de obras ali, e tinham 3 homens trabalhando naquela escavação. Ele perguntou: o que vocês estão fazendo aí? E ele perguntou para cada homem: o que o senhor está fazendo? O primeiro disse o seguinte: eu estou apenas retirando entulhos. O segundo homem, aborrecido, falou: eu estou cavando uma vala de alicerce. Mas o terceiro homem respondeu com orgulho, com entusiasmo: eu estou ajudando a construir uma grande catedral. Como é que você está enxergando o mundo? Será que está enxergando com olhos de reclamação, com olhos de desonra, com olhos
de vendo a situação somente do pior jeito possível. Deus está te chamando para enxergar com a perspectiva dele. Rick Warren falou no seu livro Uma Vida com Propósito: sua perspectiva vai influenciar o modo como você investe o seu tempo, gasta o seu dinheiro, usa seus talentos e valoriza os seus relacionamentos. Deus está te chamando para enxergar diferente. Às vezes a gente se encontra diante de situações e a gente precisa ter o olhar de Deus. Estava lendo um livro, aliás, eu li esse livro há muito tempo, chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e o autor se chama Stephen Covey. Ele escreve uma história que mudou a vida dele, o paradigma dele de olhar. Ele disse que estava uma vez no metrô de Nova York, e aí ele entra, e estava uma cena bem tranquila dentro do metrô, as pessoas lendo um jornal, alguns cochilando, e aí entra um homem com algumas crianças, e as crianças, ele diz aqui, as crianças gritavam para frente, para trás, jogando coisas, até mesmo agarrando os jornais das pessoas. Foi muito perturbador. E aí o homem que entrou com as crianças, o pai delas, mesmo assim aquele pai estava sentado ao meu lado e não fez nada. E ele continua dizendo: foi difícil não se sentir irritado. Eu não podia acreditar que ele pudesse ser tão insensível a ponto de deixar os seus filhos correrem soltos daquele jeito e não fazer nada a respeito. E era fácil perceber que as pessoas daquele vagão de metrô também começaram a ficar muito irritados. Então, finalmente, com o que eu considerei ser uma paciência, uma moderação incomuns, virei-me para aquele homem e disse: Senhor, os seus filhos estão realmente perturbando muita gente. Será que o Senhor não conseguiria controlá-los um pouco mais? E aí aquele homem, o pai das crianças, então ele ergue o olhar, como se fosse tomar consciência da situação pela primeira vez, e diz suavemente: você está certo. Acho que deveria fazer algo a respeito. Acabamos de chegar do hospital onde a mãe deles morreu há cerca de 1 hora. Eu não sei o que pensar e acho que eles também não sabem como lidar com isso. O Stephen falou o seguinte: meu paradigma mudou. De repente eu via as coisas de forma diferente, e porque via de forma diferente, pensava de forma diferente, sentia de forma diferente, comportava-me de forma diferente. Minha irritação desapareceu. Não precisei mais me preocupar em controlar minha atitude, o meu comportamento. O meu coração se encheu da dor daquele homem. Os sentimentos de simpatia e compaixão fluíram livremente. Sua esposa acabou de morrer. Sinto muito. Você pode me contar sobre isso? O que posso fazer para ajudar? Tudo mudou em um instante. Vamos começar a enxergar com os olhos de Deus? Na conferência de dons do ano passado, eu trouxe uma palavra aqui, cujo título era experimentando ou vivendo um estilo de vida sobrenatural. Antes dessa palavra, nós tivemos aqui uma distribuição de cartões, de desenhos, chamados cartões proféticos, com uma ilustração. Talvez você estivesse aqui naquele dia. Quem estava aqui? Alguém se lembra disso? Tem vários aí. Nós recebemos cartões. E o cartão que veio para mim naquele dia foi esse aqui, ó. Você consegue ver? É um olho. E naquele dia, naquela palavra, um dos pontos daquela palavra era o seguinte: esteja com os olhos abertos. Esteja com os olhos abertos. Deus está nos chamando para não só conhecer, não só ter intimidade, mas também começar a enxergar do jeito dele.
Quantas vezes a gente está enxergando com egoísmo, a gente está enxergando com indiferença, a gente está enxergando com maledicência, a gente está enxergando, eu estou enxergando o copo vazio, ao invés do copo meio cheio, com pessimismo, com reclamação. Deus está nos chamando a discernir tudo pelo Espírito. Interessante que, Renata, também tivemos esses dias um momento aqui na igreja, foi encontro de líderes, se eu não me engano, né? E teve também a distribuição de cartões proféticos. Renata recebeu esse aqui, ó. Acho que Deus está querendo falar alguma coisa em relação a isso, né? Enxergue com a perspectiva de Deus em 2024, meu irmão, amém? Você está disposto a isso? Vamos encerrando aí. Olha esse texto aí, que interessante. Conhecer, enxergar e impactar. Atos 13, versículo 3. 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Adormeceu, assim, numa linguagem bíblica, para morreu. Tendo Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, o que a Bíblia está dizendo aqui? Tendo Davi impactado, tendo Davi influenciado a sua geração para o reino, adormeceu. E fico feliz, muito feliz desse texto ter mencionado Davi. Graças a Deus ele não falou José. Poderia muito bem ter colocado José ali, não poderia? José do Egito. Tendo José servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. José foi um homem que cresceu, teve aqueles problemas. Você conhece a história de José, né? Teve todos os seus problemas e provações na sua vida e serviu ao propósito de Deus. A Bíblia não menciona nenhuma dificuldade no caráter de José. Não menciona. Mas Davi não. E eu glorifico a Deus porque Davi está ali. Porque eu me relaciono com Davi. Eu tenho problemas, eu tenho dificuldades. Davi teve problemas, Davi teve dificuldades. Davi foi um homem que fraquejou, um homem que adulterou, um homem que colocou um homem para morrer com a mulher que ele tinha adulterado, um homem que teve dificuldades, teve tristeza, teve desânimo, mas um homem que se quebrantou diante de Deus. Ele está te chamando, meu irmão, minha irmã, para servir o propósito dele. Deus está te chamando nessa geração para impactar, mas ele precisa do seu quebrantamento. Ele precisa que algo novo aconteça na tua vida. Você pode fazer uma oração desse tipo: Deus, eu te peço que expandas as minhas oportunidades de impacto, de tal maneira que eu possa ganhar mais vidas para ti. E ele vai falar: eu quero o teu coração. Eu quero o teu coração quebrantado. Você pode se levantar, por gentileza? Vou pedir para o louvor estar aqui em cima. Você quer experimentar o novo de Deus na tua vida em 2024? Quer experimentar algo novo de Deus em 2024 na tua vida? Você quer experimentar mais de Deus? Eu quero te convidar. Intimidade. Conhecer, enxergar do ponto de vista de Deus e impactar para o reino. Deus já te chamando. Um coração que nem de Davi aí, quebrantado. O profeta Natan foi um homem usado por Deus para chacoalhar Davi. O profeta Natan chegou diante de Davi e falou assim: Davi, tem alguém que está oprimindo aí uma pessoa no reino. Tem alguém que roubou aí uma ovelha. Davi ficou furioso, falou: quem é essa pessoa? Precisa morrer, precisa pagar. E Natan chegou: Davi, é você. Talvez Deus esteja falando no teu coração agora. Precisa de algo novo acontecer. Davi, na mesma hora, Davi se quebranta. Na mesma hora,
Davi ele fica moído diante de Deus. É por isso que está naquele versículo dizendo: Davi cumpriu os propósitos de Deus na sua geração. Precisa acontecer algo na nossa vida. Precisa acontecer algo. Precisa acontecer um quebrantamento. Estava preparando essa mensagem, veio e o Espírito Santo parece que colocou no meu coração também o capítulo 3 de Ezequiel. Não está no slide. Talvez alguém aqui esteja precisando dessa palavra. E ele me incomodou acerca desse capítulo 3, o início. Esse capítulo 3 de Ezequiel diz o seguinte: ele me disse: filho do homem, come o que achares, come esse rolo. Então vai e fala à nação de Israel. Abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Então me disse: filho do homem, dá de comer a teu ventre e enche teu estômago desse rolo que eu te dou. E eu comi, e era na minha boca doce como mel. Então ele me disse: filho do homem, vai à nação de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Tu não és enviado a um povo de fala estranha e de língua difícil, mas a nação de Israel. Não irá a muitos povos de fala estranha e de língua difícil, cujas palavras não possam entender. Certamente, eu aos tais te enviara, e eles te dariam ouvidos. A nação de Israel, porém, não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos, pois toda a nação de Israel é obstinada e rebelde. Fiz, porém, duro o teu rosto contra o teu rosto, ou contra o rosto deles, e forte a tua testa contra a testa deles. Fiz como diamante a tua testa, mais forte do que a pederneira. Não os temas, nem te assombres com os teus semblantes, embora sejam nação rebelde. Disse mais: filho do homem, põe no teu coração todas as minhas palavras que hei de dizer. Ouve-as com os teus ouvidos. Talvez alguém aqui, Deus esteja chamando para um ministério específico, eu não sei. E o povo que vai ouvir talvez seja um povo difícil. Mas Deus está te capacitando nessa manhã. Amém? Vamos cantar essa canção, depois vamos fazer uma oração encerrando.